Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moretel Hotz, um historiador e hebraísta em seu caminho rabínico. Eu sou Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora, e hoje a gente está recebendo de novo o rabino Natan Freller para falar sobre carne. Natan, é um prazer enorme receber você novamente aqui na nossa bancada, talvez trazer um hambúrguer, né, para acompanhar a Torá com as fritas, e eu vou pedir para você, por gentileza, se apresentar para quem está nos ouvindo. Muito obrigado, Theo, Angela, pelo convite novamente de estar com vocês, para a gente estudar um pouquinho juntos, que é sempre uma aventura. Talvez os ouvintes acham que a gente já sabe como esse podcast vai terminar. Vou contar um segredo para vocês, a gente não sabe. A gente está realmente estudando juntos aqui. A gente vai trazendo um pouco de Torá, um pouco de fritas e, obviamente, um pouco de carne, como a Angela disse no dia de hoje. Além de rabino, eu trabalhei muitos anos como mashgiach, que é a pessoa que supervisiona a parte de kashrut, das regras dietéticas judaicas, e também sou shochet, que é quem faz o abate ritual dos animais kasher. Então, por isso, o tema carne é muito querido para mim. Sou um shochet um tanto quanto por acidente. Conto para vocês a história de como eu virei shochet. Durante os meus estudos rabínicos, eu me conectei muito com um elemento moral, obviamente, né, dos nossos ensinamentos, sempre foi algo importante para mim. E numa aula de filosofia, a gente estava estudando com o nosso professor, Rabino Elliot Dorff, que nos contou que virou vegetariano. Por que virou vegetariano? Só durou 6 horas, depois ele virou pescetariano. A esposa dele falou que não ia cozinhar para um vegetariano, mas que ela fazia peixe. Então, por 6 horas ele foi vegetariano, chegou em casa, virou pescetariano, e o que levou ele a isso foi justamente o que ele me ensinou e mexeu bastante com a minha vida. Existe uma frase no Talmud que fala que para uma pessoa poder comer carne de animal, isso é um zhut, isso é um mérito, isso é algo que só pode alguém que fez algo para merecer, de certa maneira, esse mérito. Por que um mérito? Porque um animal tem que perder a vida para isso acontecer, e isso não é algo trivial dentro do judaísmo, isso é algo profundo, talvez até sagrado. Então, segundo o Talmud, uma pessoa, para poder ter esse mérito, ela precisa fazer o abate da carne, o abate do animal, que depois vira carne. Nesse sentido, acho que uma coisa interessante que ele trouxe é que não necessariamente você sim só pode comer coisas que você abater. A gente vive numa sociedade onde a gente divide o trabalho. Então, o que você pode fazer para comprar carne ou comer carne se só pode... Não, se você faria esse abate, se você estaria confortável com esse abate, então você tem aí o mérito de comer. E foi por isso que meu professor virou pescetariano. Ele falou, eu não gosto, não é minha atividade favorita, mas eu me veria pescando. Então, como ele se viu na capacidade de pescar, então ele se viu como merecedor do mérito de comer peixe. Quando eu escutei isso, parte da minha identidade como brasileiro morando fora do Brasil é que eu fazia churrasco pra galera. Então, imagina justamente o cara que faz churrasco falando que tá pensando em virar vegetariano. Isso foi um trauma não só interno, mas para todos os meus amigos, na verdade. E comecei nesse processo de questionar, talvez, de não comer mais carne. A gente pode entrar mais pra frente quais são os problemas, né, da cultura da carne e tudo mais, vamos chegar lá. Mas quando eu tirei um dos meus anos de estudo para estudar em Israel, eu descobri a oportunidade de estudar para ser shochet com um professor muito querido meu, Rabino Shlomo Zacharov. Comecei a aula e ele falou que eu tinha que comprar faca, pedra, era super caro para um estudante rabínico aquilo. Falei, eu acho que eu não vou nem conseguir. Eu tava indo atrás disso porque eu falei, olha, se eu conseguir eu posso continuar comendo churrasco. Se não, eu estava pronto para assumir que eu ia ser vegetariano. Então eu entrei lá, na verdade, como um teste para mim mesmo. E eu, quer saber? Vou comprar tudo, qualquer coisa eu vendo de volta ao professor, ele vai ter outro aluno e ele revende para outro professor, novinho em folha. Eu achei que eu ia estar com a faca numa mão, o frango na outra, devolver, nunca ia fazer isso e não tinha nada a ver comigo e eu ia virar vegetariano. Eu estava pronto para esse ser o caminho da minha vida. Muito interessante que é o Rabino Shlomo Zacharov que me deu aula, porque ele é a pessoa das mais calmas do mundo. Eu nunca vi ele ficar irritado por nada, nem com nada, nem com ninguém. E essa era a pessoa certa para estar me acompanhando nessa jornada. E ele me ajudou a repensar que, na verdade, o problema não é o abate em si e comer carne em si, mas como que a gente faz tudo isso. E trouxe realmente um nível de santidade para todo esse processo, para o nosso aprendizado, que foi fundamental para mim me ver nesse lugar, nessa capacidade. Pensando em tudo isso, por alguns anos, na verdade, eu só comi carne que eu abatia. Então, eu tenho aventuras por vários açougues halal,
Halal nos Estados Unidos, porque era o lugar mais fácil que eu conseguia encontrar que deixariam alguém que não passou por todos os cursos e certificações que a Anvisa americana requer para você poder entrar numa cozinha e seguir os protocolos. E basicamente ele falava, você tem um processo diferente de todo mundo por questões religiosas. A gente também, podemos ser amigos? E a gente, então já foi em New Jersey, na Califórnia, na Pensilvânia, na Virgínia, alguns estados diferentes que eu conheci, vários Muhammads diferentes, quase sempre é Muhammad trabalhando no açougue halal. E na Califórnia era o Abdul. Fiquei amigo desse pessoal e usava lá e conseguia ter realmente carne só pra mim. Eu ia só aproveitar e fazer esse disclaimer. O Nathan já deu a dica aí, falando que é sempre um Muhammad ou um Abdul, né? Que faz a carne halal, ela é a carne adequada para os muçulmanos. Eles têm semelhanças com a kashrut, a questão do halal. É só para quem estiver nos ouvindo e não estiver familiarizado com o termo. E foi muito interessante aprender também, a gente viu eles fazendo, como eles trabalhavam no açougue. Eu podia ser o especialista no abate judaico, mas o especialista em processar carne são eles. E eu aprendi muito com eles sobre o que fazer depois. A gente tem que, obviamente, saber trabalhar todas as partes para prover isso. Mas desde que eu voltei para o Brasil, já faz 1 ano, eu ainda não consegui me encontrar. Estou tentando para voltar ao mundo da subsistência da carne. Mas, por enquanto, eu tenho sido vegetariano. Mas se alguém me oferecer uma carne kasher, eu não recuso. Eu gostei dessa introdução, dona Tep. Ela me lembra uma piadinha que uma amiga me mandou uma vez, que falava, nossa, essa coisa do faça você mesmo, né? É muito interessante, porque você começa ali fazendo um pouco a sua comida, aí você vê que você tá fazendo a roupa, de repente você tá transpondo um rio e... eu queria virar vegetariano, mas eu poderia comer a carne que eu abato, então tá bom, eu fui aprender a bater carne, eu achei essa história maravilhosa. Agora, você sabe que quando o Nathan falou, na verdade vocês dois falaram, a Ângela falou sobre trazer um hambúrguer para comer junto com as fritas, depois o Nathan falou sobre trazer carne para essa mesa do Torá com fritas. Em hebraico a gente usa o termo carne para se referir a algo com substância. Então quando a gente fala, vou trazer um pouco de carne para esse estudo, significa trazer um pouco mais de conteúdo mais profundo e tudo mais, e é realmente o que a gente vai fazer por aqui. Eu acho que a gente pode começar a trazer o assunto de hoje. Qual que é o assunto de hoje, Ângela? É carne. É carne. Mas qualquer carne? A resposta óbvia é o assunto é carne. A resposta judaica estamos discutindo se é carne ou não. Vamos explicar isso para os ouvintes. E falasse um pouco sobre kashrut também, né? A gente tem o nosso episódio de número 6, então ali dos primórdios do Torá com fritas. Hoje a gente tá no episódio 119, então tem que dar aí uma caneta bic aí na fita e vai voltando, até chegar no episódio 6, que a gente... Vai ter que explicar essa expressão pra geração alfa que tá escutando ou não? Pro pessoal mais novo. A gente manda depois ali uma foto, quem sabe esses caneta, dois... bic e cassete, qual que é a relação? Quem souber já tá na hora de começar a repor colágeno. Mas a gente destrinchou mais a questão da kashrut, mas aí acho que é importante, né, a gente trazer um refresco aí para a memória de quem está nos ouvindo. Vou tentar resumir então. Tem 4 grandes temas sobre kashrut que aparecem na Torá que a gente tem que estar de olho. Primeira, quais animais são permitidos e proibidos? Dependendo se é mamífero, se é aquático, se é ave, tem regras diferentes. Alguns têm a regra na Torá, alguns a Torá só tem uma lista do que não pode, por exemplo, as aves, os rabinos depois que vão criar qual que é a regra baseada nessa lista. Segunda parte é a proibição de comer sangue, é uma proibição em si só. Terceiro tema é a separação entre carne e leite, e que isso vai ser uma discussão super interessante pro que a gente vai trazer hoje. E a última é a forma específica de abate. Começo talvez por essa última, para dizer que na Torá não tem, na verdade, nenhum lugar que fala como abater o animal. Porém, isso é entendido na tradição judaica como Alahá le Moshe mi Sinai. Isso foi dito diretamente a Moshe no Monte Sinai, passou pelas gerações, chegou até nós, mesmo que a Torá não diga nada sobre isso. Mas
Mas nossos rabinos não gostam de trabalhar sem nenhuma âncora natural. Eles precisam, de alguma maneira, ancorar toda essa Halachá Lemoshe Sinai, essa cadeia de transmissão, a algo que aparece na Torá. E como que essa parte do abate chega? O quinto livro da Torá, Dvarim, Deuteronômio, capítulo 12, versículo 21. Ele traz uma questão interessante. Para começar, ele fala que se você estiver longe demais daquele lugar que Deus escolheu para colocar o seu nome, de que lugar estamos falando? Obviamente do Monte do Templo, onde eram feitos os sacrifícios e por isso tinha um abate ritual de animais por causa das oferendas do templo. E esse era o único tipo de abate que era permitido, de certa maneira. E aí aqui vem a permissão. Se você está longe demais disso, Vezavachta mi karcha umitzoncha. Então você pode cortar, abater do teu rebanho, do teu gado. Asher natan Adonai lecha, que Adonai te deu. Ka asher tziviticha. E essa é a palavra-chave, a frase-chave. Ka asher tziviticha. Conforme eu lhes ordenei. Então fala lá que então pode abater o animal conforme foi ordenado. Vocês sabem aonde que Deus ordenou isso? Lemoshe Sinai. Na Torá. Nenhum lugar na Torá fala como que é para fazer, mas a Torá fala que foi ordenado. Por isso, os rabinos falam que isso foi dado para Moshe no Sinai. Porém, os místicos acham que isso não é suficiente. Quem já ouviu falar de alguma coisa chamada gemátria? Sabem o que é gemátria? Ângela, explica para o nosso ouvinte o que é gemátria. Quem não tá vendo a gravação, eu tava de mão levantada, tipo aluna, assim. Dá o contexto, porque senão a gente ia começar a rir, quem tá ouvindo não entender. Mas a gemátria, cada letra do alfabeto hebraico tem um valor numérico. E aí a gemátria é a soma desses números. É um pouco uma numerologia, assim, fazendo um paralelo meio torto. Então, né? Aleph vale quanto? Diria que 1. 1. Bet vale 2, Gimel vale 3. Quando a gente chega no Yud, que vale 10, a gente vai para a seguinte. A seguinte seria quanto? 11? Não. 11 é Yud, Aleph. 10 e 1. Depois a gente vai pro 20, 30, até chegar no 100. Quando chega no 100, vai pro 200, 300, 400. E aí acaba. A última letra é 400. Então, como que a gente faz 500, 400 e 100? Vira 500. Porque faltou letra no alfabeto. Baseado nessa numerologia, como foi bem trazido pela Ângela, a frase Ka-Asher, Kaf, Aleph, Shin, Resh formam, obviamente, 521. É muito fácil fazer essa conta. E a palavra Tziviticha, Tzadi, Vav, Yud, Tav, Chaf, Sofit, forma 526. 526 mais 521 dá 1047. Então, a expressão claro. óbvia de Agora Kasher. sim. Agora sim. Então, se a matemática está resolvida, Kasher Tzivitecha dá 1047. Vocês sabem o que quer dizer 1047 na tradição judaica? Não faço ideia. Também não. Nunca tinha ouvido falar. Não é um número místico, cabalístico para nada. Mas por que ele vai ser importante para a gente? Existe uma regra principal do abate animal. A regra é, a gente tem 2 tubos passando pela garganta dos animais, incluindo o ser humano. Um passa ar, também conhecido como traqueia, e outro passa comida, também conhecido como esôfago. Apesar das lendas urbanas acharem que é tipo um samurai cortando a cabeça fora do animal, outras lendas urbanas terem certeza que tem que cortar a artéria aorta, porque a aorta é a que define se é kasher ou não. A Halachá diz que para ser um abate kasher, em aves, você tem que cortar a maioria ou da traqueia ou do esôfago, uma maioria clara, não pode dizer, talvez deu 51%, não. Tem que ser a olho nu, claramente uma maioria, ou da traqueia ou do esôfago, é considerado um corte kasher para aves. É muito raro você não cortar ele inteiro, tá, gente? Eles são super pequenos, mas se por acaso acontecer, não cortou, mas foi a maioria, tá tudo bem. Para mamíferos domesticados, como uma vaca, um bode, uma cabra, uma ovelha, a gente tem que cortar a maioria dos 2, tanto do esôfago quanto da traqueia. Esses órgãos são chamados de simanim, sinais, né? Então a gente tem que cortar os simanim. Com tudo isso, agora que vocês sabem, existe uma frase em hebraico que virou o resumo de tudo isso. Rov echad ba'of, verov shnaim ba'behema. A maioria de um na ave, a maioria dos 2 no animal mamífero doméstico. Então agora que vocês sabem, essa frase faz sentido. Maioria de um na ave, maioria de 2 no mamífero. Sabe qual é o valor numérico dessa frase, gente? 1047. 1047. Vocês são muito bons de matemática.
matemática. Não sou. Não sou. Como que você explica para um cético racionalista que as duas palavras únicas da Torá que avisam que existe um jeito que foi ordenado no Monte Sinai de como vai funcionar o abate tem exatamente o mesmo valor numérico da frase principal que resume uma das principais leis do abate ritual? Você explica e ele vai falar assim, tá bom, coincidência. Vai continuar na mesma. Ele não vai começar a comer kasher só por causa disso. Então essa é a grande âncora na Torá sobre o abate. Então essas são as 4 grandes temas. A gente falou animais permitidos e proibidos, proibição de sangue, separação entre carne e leite e a forma específica do abate. Para quem não sabe, animais permitidos são os mamíferos ruminantes e de casco fendido em 2 partes. E aí é por isso que o porco não pode, né? Desculpa te cortar, né? Porque às vezes as pessoas veem, o porco não pode, porque ele engana, porque o porco é sujo. Não, ele tem o casquinho fendidinho, só que ele não é ruminante. Mas essa história do porco ser enganador vem do Midrash. O Midrash diz que o porco é um bicho que engana porque ele tem o casco fendido e não rumina. Ele tá te enganando. Por fora ele parece uma coisa, mas por dentro ele é outra coisa. Mas a proibição não é porque ele, engana, é porque ele não... Exato. É só porque ele não tem as duas características. Mas olha que interessante. Alguém tem que contar pra gente que pedra não é kasher? Não. Por que não? Parece indigesto, não come pedra. Porque pedra não é nem comida. É óbvio que ela não é kasher. Alguém tem que falar pra gente que a abelha não é kasher? Não, porque nenhum inseto é kasher. Então eu não tenho que ir lá e falar abelha em particular, certo? Até porque eu não sei de quem come abelha em si, né? Não tô falando do mel, tô falando da abelha. Por que a Torá fala, então, explicitamente do porco? Justamente por causa disso. Segundo os estudos que eu li, não sou expert em biologia animal, o porco, se não o único, é um dos únicos animais do mundo que tem o casco fendido e não é ruminante. Ou seja, isso é uma exceção na natureza. Como ele tem um dos sinais, e mais do que isso, ele tem um único sinal que é externo. Ruminante é um sinal interno. Então, ele é o mais... E outra, além de problemático, as pessoas comem porco no dia a dia. Ou seja, eu não tô falando de carne de jacaré ou de camelo que você não encontra em qualquer lugar. Então, de carne de porco é super acessível desde o mundo antigo. Então, por causa de todos esses elementos, o porco virou um tabu. Então, você é kasher? Eu não como porco. E isso é suficiente. O porco adquiriu esse lugar no imaginário judaico, eu acho, justamente por essa unicidade que ele tem de ser bem diferente na característica externa. Não, e é muito interessante porque o texto da Torá faz questão de dizer, como tô reiterando só, né? O texto da Torá, ele explica, vocês vão comer os animais que sejam assim, assim, e não comerão o porco, porque ele tal e tal. E aí cita um ou outro animal também que podia dar confusão. Eu sempre lembro da minha professora Rabina Diana Villa, que ela falava, lembrem-se sempre, tenham sempre em mente, as instruções de kashrut não são científicas, então não adianta, elas são empíricas. Então, por exemplo, a Torá vai dar como exemplo também a lebre. A lebre não pode ser comida porque ela é ruminante, mas não tem o casco fendido. E aí qualquer um que estudou um pouco de biologia fala, mas a lebre não é ruminante. Não é uma questão de ser ou não ruminante, ela mastiga o tempo todo, né? Ela tá roendo como um roedor, ela tá com aquele movimento como se estivesse comendo o tempo todo, como faz a vaca, ou como faz o bode, ou a cabra, ou a ovelha, que depois de pastar, volta a mastigar o seu alimento. Então, os animais mamíferos que a Torá reitera, esses não, eles estão falando, o texto fala não e escolhe falar não, justamente porque pode cair alguma dúvida sobre eles. E eu acho que isso é fantástico, porque isso vai mostrando outras camadas do texto, né? Quem tiver mais curiosidade, terceiro livro da Torá, Vaikra, Levítico, capítulo 11, tá lá justamente esse texto que a gente tá falando. E a gente vai fazer uma menção honrosa aqui pro Aluca, o nosso editor, que quando ele editou o nosso episódio 6 sobre kashrut, até hoje a gente tem essa piada interna do Torá Conflito. Há 4 anos que o podcast tá no ar e brinca, porque tem uma hora que eu falo, carne de girafa é kasher, mas você não encontra em açougue. O açougue kasher não vende carne de girafa. E ele Vou te
contar um segredo sobre a carne de girafa. Dizem por aí a lenda urbana que ela não é kasher. Já ouviram por quê? Qual é a lenda urbana de por que a girafa não é kasher? Não. O que dizem por aí? Dizem por aí que a carne apesar de ter as duas características, a girafa é ruminante e tem o casco fendido, ela tem o pescoço muito comprido e não se sabe exatamente onde fazer a shechitá. Se mais perto da cabeça ou se mais perto do corpo, porque você não sabe exatamente onde realmente, onde você vai cortar a jugular, a traqueia ou o esôfago. Essa é a lenda urbana que rola por todo lugar. Eu vou contar um segredo pra vocês. Sabe como que a gente mede aonde que pode cortar o pescoço do animal? Existe uma parte do animal chamada de limite superior e outra que é o limite inferior. São nomes de partes do corpo. Entre elas está liberado. Qualquer parte do pescoço da girafa a girafa é a mais fácil de saber aonde que é pra cortar. Qualquer lugar tá certinho. Entre o primeiro terço, o segundo terço e o terceiro terço, entendeu? Tá tudo certo. O problema é justamente muito perto da cabeça e muito perto do corpo. É onde fica limítrofe e problemático. Enquanto for ali no pescoço, que eu saiba, na biologia da girafa, o primeiro, o segundo, o terceiro terço é tudo um cano só descendo. Não tem muita diferença ali no meio. Eu acho que o maior problema, na verdade, pensando em como ocorre o abate de mamíferos em geral, é você colocar a girafa numa posição adequada para você poder fazer esse abate de uma maneira adequada mesmo. Você não consegue colocar ela. Muitas vezes os animais são virados de ponta cabeça num tambor ou alguma coisa assim para deixar livre a jugular e tudo mais, para facilitar o corte. E no caso da girafa, isso seria quase que impossível. Total. O animal sofrer é proibido pela lei judaica e o animal ficar estressado é ruim para todo o processo. Então, ser capaz de fazer o processo da maneira adequada é super importante, porque a kashrut não é só regras técnicas. A halachá, a prática judaica, não é só de regras técnicas, tem valores que incidem em todas elas. Então, o respeito aos animais, aos seres humanos e tudo, isso aplica a todas as mitzvot. Eu não posso, pra fazer isso eu posso desrespeitar a outra. Não é bem assim que funciona. Então, obviamente, também todas essas questões sobre o cuidado com os animais e tudo mais é super importante. Posso levar a gente para uma outra conversa? Tem um tema, na verdade, que eu não trouxe ainda nessa. Eu falei das 4 proibições principais e tudo, mas tem um que ainda não falei que é importante a gente saber. É um conceito chamado em hebraico Ever Min Ahai. O que é Ever Min Ahai? Ever literalmente quer dizer membro, tipo uma pata, uma mão, uma perna, apesar de que é usado como um eufemismo para outros membros na tradição judaica. Min, a partir de Hai, a vida. Proibição que a gente não pode pegar a pata traseira com a picanha da vaca, comer só essa parte e deixar a vaca com 3 patas. A gente é proibido de fazer isso. É considerado crueldade com o animal. Por que a gente é proibido de fazer isso? Porque as pessoas faziam. Fazem ainda. Senão a gente não queria essa proibição. E talvez ainda fazem, obviamente. E sabem por que as pessoas fazem isso? Você sabe qual é o melhor jeito de manter uma carne fresca, viva? Melhor jeito de manter a carne fresca é manter ela viva. Manter o animal vivo, gente. A partir do momento que você mata o animal, ela começa a se decompor. Enquanto o animal está vivo, tem todos os anticorpos trabalhando ali para manter aquela carne, aquele corpo, não é carne ainda, funcionando. Como que os navegantes levavam carne para as grandes questões? Gaiolinha com a galinha viva. Tanto que a gente tem alahota, a gente tem regras de como que a gente faz abate em alto mar, porque a gente tem que enterrar o sangue do animal no abate. Como que eu enterro em alto mar? Você joga ele diretamente na água. Então, tem algumas regras super interessantes para abate em alto mar, porque você leva o animal vivo. Se você tem uma família pequena e não precisa da vaca inteira, você podia pensar, essa semana eu pego uma perna, semana que vem eu pego a outra, na outra eu pego a da frente, e vai assim. E, obviamente, isso é crueldade com o animal e a gente não pode. Eles fazem, hoje em dia, desculpa só te interromper, é uma carne que não é kasher, aqui eu sei que fazem isso, que é tubarão. Eu trabalhei na Tailândia por um tempo como mergulhadora, né? E lá tinha muita conscientização a respeito da importância da gente manter os tubarões vivos no mar, porque com a morte do tubarão, como ele é o topo da cadeia, né? O predador topo da cadeia, se você mata os tubarões, você começa a ter um problema de superpopulação de outros peixes, e isso dá todo um desequilíbrio ali no ecossistema marinho. E barbatana de tubarão, em alguns países da Ásia, era uma iguaria, e só pessoas, tipo, sei lá, imperadores, reis, né, podiam comer. E agora tá uma coisa, tipo, mais, entre muitas aspas, acessível. E aí, pegam os tubarões, cortam as barbatanas do tubarão, deixam as barbatanas no barco e jogam o tubarão ainda vivo no mar. Isso é de uma crueldade tão
absurda, assim, e isso é para a indústria alimentícia, na Ásia como um todo acontece muito. Então eu trabalhei por um tempo lá com isso, da questão da conservação dos tubarões, da gente levar os turistas para ver os tubarões e conscientizá-los da importância da gente manter os tubarões. E assim, se você vira um restaurante que serve barbatana de tubarão, tipo, não come lá, sabe? Para não fomentar esse tipo de prática. É semelhante ao que a gente tem... Não, semelhante não, porque não é semelhante, mas essa coisa de não incentivar más práticas aparece, por exemplo, na pesca do atum. Os atuns têm sempre um selo Dolphin Safe, golfinhos a salvo, em livre tradução. O atum que não tenha esse selo na sua lata significa que a pesca dele não foi regulamentada. A pesca é predatória. Quando o atum tem esse selo, significa que ele foi pescado de tal forma a proteger os golfinhos da região onde ele é pescado, justamente porque centenas de golfinhos morriam no meio da pesca do atum. Até devolver o golfinho ao mar, ele se perdia. Agora tem outra coisa curiosa, já que eu já levantei a questão do texto. Aqui a gente tem uma beletrista formada em letras, aqui a gente tem o hebraísta também, tem o rabino que trouxe as questões do texto. Tem uma questão muito curiosa em textos legais em geral, não só a Torá, mas a Torá como arquétipo também de outros textos legais. Muitas vezes, quando a gente lê uma lei antiga e não consegue entender direito por que ela está lá, a resposta é a mais óbvia. Essa era uma prática que existia. A lei, ela trabalha em cima da realidade. Então, eu sempre dou o exemplo, eu estudei no primeiro ano de faculdade de História, já há mais de 25 anos atrás, uma das ordenações filipinas que dizia que era proibido jogar água-u pela janela em Lisboa. E água-u era o termo que eles usavam eufemístico para água suja, água do banheiro, água com pinico, dejetos, né? Exato, o pinico. E por que água-u? Porque as pessoas jogavam água pela janela. Então elas jogavam água vai e jogava água. Água-u é água suja, para as pessoas saírem correndo. Não ouvia primeiro água-u. Aí a legislação proíbe fazer isso. Agora, se proíbe é porque a prática era feita. Da mesma forma, se tem uma proibição contra se alimentar ou comer o Ever Minachai, a parte, né, o membro de um animal vivo, é porque essa é uma prática comum, e como o Rabino Natan explicou, não só era a prática, mas tem a explicação do porquê que essa era a prática. E é uma prática que faz sentido do ponto de vista objetivo da coisa, mas do ponto de vista do judaísmo, que também falava contra Tsar Baalei Haim, contra o sofrimento do animal, ela não podia fazer sentido. Então é uma advertência àquele povo, dizendo, olha, vocês não vão fazer como esses outros povos. Outra coisa que também é característica no livro do Levítico, que é justamente onde a gente tem as leis de Kashrut. O tempo todo o texto fala, e vocês não farão como os egípcios, e vocês não farão como os povos de Canaã. E justamente para diferenciar as práticas que precisam ser diferenciadas nesse caso. Super, eu adorei que você trouxe isso, porque eu acho que o contexto histórico e social é sempre muito importante para a gente entender práticas religiosas. Um exemplo de um texto que a gente já viu hoje, que eu falei, né, no lugar onde Deus vai escolher, e eu falei, isso é obviamente o Monte do Templo. Gente, apesar desse texto estar na Torá, que foi escrito talvez quase 1000 anos, segundo a própria tradição Torá, 1000 anos antes da construção do templo, na verdade esse texto ele é provavelmente da época já do segundo templo, não só do primeiro, do segundo. Ou seja, a Torá, para não se tornar anacronista, não vai lá e dá o nome de uma vez do lugar que vai ser escolhido. Ela só fala, não, vai ter um lugar. Como que a gente sabe disso? É uma expressão de Devarim, principalmente, do 5º livro da Torá, que é um livro provavelmente escrito na época já do segundo templo. Então, se a gente não entender quando esse livro foi escrito, para que audiência e tudo, a gente às vezes perde alguns detalhes de tudo isso. E o oposto é verdadeiro. E é talvez por isso que eu trouxe essa questão do Ever Minachai. Quando o contexto social, político, cultural, biológico muda, aí é a religião que tem que responder à mudança de contexto. Qual é a grande mudança que a tecnologia nos permitiu recentemente? Não sei quem dos nossos ouvintes já ouviu falar por aí, mas estamos vivendo um momento onde os cientistas estão fabricando carne comestível, saudável,
viável em laboratório. Por enquanto, é só no laboratório. Por quê? Porque é muito caro. Ninguém ainda conseguiu destravar essa tecnologia num limite onde dá para competir no mercado com preço acessível. Por isso que ninguém ainda está comendo isso. Mas como isso já está no laboratório e tem interesse altíssimo de todas as partes para que isso dê certo, a gente pode imaginar que em breve estará disponível, primeiro sempre no Santa Luzia, acho que vai aqui em São Paulo, sempre vai ter primeiro no Santa Luzia que vai ter uma coisa dessas. Santa Luzia, patrocina a gente, porque a gente sempre fala aqui no podcast. Patrocina nós. Mas alguma hora não vai ser nem só para quem compra no Santa Luzia, uma hora vai estar até no atacadão, vai ter carne feita em laboratório. Então, rabinos e estudiosos do assunto já se fizeram essa pergunta. Será que carne feita em laboratório é kasher? E se é kasher como? Como funciona? Que parte desse processo precisa ser supervisionado? Não precisa ser supervisionado? Como funciona tudo isso? E eu pensei em umas coisinhas que eu quero compartilhar sobre esse tema. Sabe por que Ever Minahai é um conceito importante para a gente discutir carne de laboratório? Porque as tecnologias atuais estão fazendo tudo isso a partir de uma célula-tronco do animal vivo. Então, qual que é a pergunta aqui para o nosso estudo? Tirar uma célula-tronco com uma agulha super fininha que só dá para ver num microscópio e não sei o que. Está dentro da proibição de Ever Minahai ou não? Se a resposta é não pode, isso é Ever Minahai, acabou a discussão. Não tem nem que discutir se pode misturar com leite ou não pode. Não tem nem que discutir qual animal pode, qual animal não pode. Ever Minahai é proibido. E aí, o que vocês acham? Tirar uma célula do animal é Ever Minahai ou não é? Eu não posso falar porque senão eu dou spoiler. Olha, eu não sou rabina, né? Nunca estudei. Que bom! Vou te falar, Renata, que eu tenho um plano, eu já comentei isso com o Theo. Na minha, só um preâmbulo rápido. Na minha família, ou as pessoas morrem, tipo, perto dos 50 anos, ou elas não morrem nunca mais. Eu vou fazer 40 agora em outubro. Então eu tô pensando que se eu passar dos 50, aí eu queria estudar o rabinato para me especializar em alahá. Então, vamos ver, né? Tem aí o convite tá feito. Aguardem o episódio 1000 do Torá com Fritas. Será sobre ordenação rabínica de Angela Goldstein, especialista em alahá aos 55 anos de idade. Não, aos 55 eu vou começar. Em 55 eu vou começar a estudar. Não, aos 50 você começa a estudar, aos 55 você tá sendo ordenado. Verdade, tá bom, verdade. Pra quem já viu 50 aqui, que é 5 anos. Não é? Então, isso que eu tô... Porque daí, a questão da minha família é assim, se o pessoal passa dos 50, eles chegam no 100 tranquilamente. Então eu vou ter muito tempo pra me especializar. Mas, respondendo a sua pergunta, em teoria, considerando tudo que a gente conversou até agora, eu acho que não poderia. Porque você tá tirando um pedacinho. Tudo bem que você não tá lesando o animal da mesma maneira que seria lesar, por exemplo, tirar uma pata, sei lá, vamos supor, para consumo. Do tipo, porque também tirar uma pata porque essa pata tá danificada e pode ser prejudicial à vida do animal, na verdade você está fazendo um benefício para manter esse animal vivo ao tirar esse membro. Mas se o membro está perfeitamente saudável, você está tirando para alimentar, então você está maltratando o animal, né? Ele vai sofrer, porque tem a recuperação do corte do membro ali. Nesse caso, em tese, seria uma coisa que você não causa sofrimento ao animal, um sofrimento grande, digamos, né? Mas eu acho que se a gente for pegar numa minúcia muito pequena, pode ser que seja Ever Minahai. Eu iria para um outro lado. Eu acho que Ever Minahai tem que ser alguma coisa que claramente você vê que foi tirado do animal, que causa um dano considerável a ele e um sofrimento considerável. A célula-tronco, ela vai ser obtida ou de um embrião, ou ela vai ser obtida da medula, e são células. Para mim, não me parece que a célula seja exatamente um órgão. Então, eu diria que está tranquilo. Eu acho que o segundo passo é que seria o maior problema, mas eu não quero me adiantar as coisas. Mas o segundo passo, o que eu acho, daqui a pouco o Natan vai continuar trazendo isso pra gente, mas a gente não está falando de clonar um animal igual a Dolly e depois abater. A gente está falando
falando de gerar uma peça. Você cria uma peça picanha, de carne. né? Você cria uma picanha. Você não precisa criar o animal para depois abater esse animal, para daí fazer o corte e vender. E essa picanha, ela não vai sentir. Porque o negócio do animal, né? E isso acho que cada vez mais a ciência tem chegado à conclusão, é de que os animais, especialmente os animais domésticos, assim, eles sentem dor, eles sentem medo, eles sentem frio, eles têm, né? Isso a gente tem conseguido enxergar cada vez mais nos animais, né? E acho que a gente tem até evoluído, assim, no Brasil um pouco também, na questão da legislação sobre animais. A gente faz isso mais sobre animais de estimação, mas de que, por exemplo, abandono de animais, maus tratos a animais é crime, né? E tem sido punido. Enfim, tem como fiscalizar esse tipo de coisa. Agora, quando o Theo tá falando isso de pegar uma célulazinha, hoje em dia a gente já tem insulina sintética. Para pessoas que têm diabetes e precisam usar insulina, ela já é sintética. Mas no começo a insulina era de porco. Era insulina natural e de porcos, e as pessoas usavam. E assim, até fiquei pensando nisso, quando eu pensei nessa coisa da insulina, é caché usar insulina de porco, porque isso faz da vida de quem tem diabetes é um ganho de saúde, de bem-estar imenso, né? Adorei que você trouxe esse exemplo, porque isso tem a ver com uma das questões aqui envolvidas. As leis de kashrut se aplicam à comida. Eu posso usar uma válvula cardíaca de porco para fazer uma cirurgia que vai salvar a vida de um ser humano? Sim, ele não vai comer porco. Então, um remédio que vai salvar uma vida, além de tudo, ele não entra nas regras da kashrut da mesma maneira, porque elas estão focadas simplesmente na alimentação. Ever Minahai também está ligado à alimentação. Obviamente, tirar uma pata de um animal sem ser para comer é pura crueldade. Isso não tem objetivo nenhum. A única maneira de talvez permitir alguma coisa era se a proposta for para comer. Aí, talvez era o que as pessoas faziam e por isso é proibido. Tirar para comer. Tirar por tirar, isso é obviamente proibido, isso é puramente crueldade. Então não é disso que a Torá está falando. Então quando a Torá proíbe Ever Minahai, é tirar para comer. O que dizem os cientistas sobre o processo de criar carne em laboratório a partir de células-tronco? A célula-tronco original retirada provavelmente não será comida. Ela vai se desenvolver e vai gerar outras células e outros tecidos e tudo mais. E ela, do jeito que ela era, talvez ela nem exista mais dentro desse processo. Ou seja, a célula retirada não é tirada com a intenção de comer. Essa é a primeira coisa que talvez nos ajudaria a permitir esse processo. E a segunda coisa a gente sabe que coisas podem ser retiradas de animais. Por exemplo, você pode usar o cabelo, crina do cavalo, para fazer arco de violino. Sei lá se é de cavalo que eles usam, eu acho que é de cavalo. Você pode, por quê? Porque isso não machuca o animal, ele cresce e tá tudo bem. Você pode usar lã de ovelha, que além de fazer bem pra ovelha, né, rapar a careca de vez em quando, é bom pra ela ficar mais leve, cuidar da temperatura e tudo mais. A gente pode usar lã como um benefício pra ele. Ou seja, tem coisas que a gente pode usar do animal e coisas que não. O próprio leite, nem se fala. Então, alguma coisa pode, não necessariamente com o fim de comer, justamente o cabelo, né, a lã e tudo mais, que é diferente. E o leite também tem uma questão de que ele não necessariamente ele é parte do corpo, ele é um pouco mais, uma zona mais cinzenta no sentido. E para algumas vacas também, o que eu saiba é que se você não ordenha, ela sofre. Dói. Total. Não é só pra vaca, pra qualquer mamífero, incluindo os seres humanos. É que a gente consome mais o leite de vacas, por isso que eu tava... A gente é a única espécie que consome leite de outra espécie. Isso em si já é uma loucura. Se a gente parar pra pensar. Você não vai ver uma cabra mamando numa vaca. E depois a pessoa reclama que tem intolerância à lactose. Claro, você devia mamar só quando é filhote. A gente não devia chegar à vida adulta consumindo derivados de leite. Além de ser a única espécie que bebe de outra espécie, a gente é a única espécie que bebe leite na fase adulta. E continua, por gosto. E é natural que que o corpo produza menos e menos lactase. É por isso que muita gente, depois dos 30, começa a apresentar sinais de intolerância à lactose por conta disso, porque os níveis de lactase para digestão dela são menores. Mas não só isso, essa coisa de ser de outra espécie. Hein? Talvez fizesse menos mal, que parece uma coisa completamente fora, aleatória, mas um exercício rabínico, talvez seria menos mal se a gente consumisse adulto ainda o leite humano. Mas você sabe que existe um mercado disso? Eita! Meu amigo, não sabia. Eu vou te contar um negócio. Na internet tem mercado para o que você imaginar. Meu Deus.
Eu vou deixar essa informação macro, né? Okay. E aí cada um pode pensar no... Ouvinte que chegou até aqui no podcast Durar com Fritas, você não achou que era aqui que a gente ia chegar? Você não achou certeza não. Que era isso que você ia aprender hoje? Quando o Nathan falou, a gente não sabe onde a gente vai chegar nesse episódio. Aqui está a prova! Ele também não pensava nisso, eu não pensava nisso, a Ângela não pensava nisso. Mas aqui tem informação. É sério, eu vi num documentário na Netflix, eu acho que em mais de um documentário na Netflix eu vi sobre isso. Existe um mercado de homens adultos que compram leite materno humano, porque eles acham, é tipo um whey, assim, é tipo um negócio que potencializa a maromba. E aí tem mulheres que vendem, assim. Enfim, na internet tem mercado pro que você quiser, gente. Tá aí, né? Nem a Barça tem essa informação. Você encontra isso apenas aqui no Durar com Fritas. Que bom que hoje, para quem é intolerante, já tem vários remédios. Tem, ó, Lac Free, patrocina a gente aqui do Durar com Fritas. A gente faz propaganda também para quem é intolerante à lactose aqui. Se vocês quiserem, a gente... 50%. Lac Day. Ó, somos consumidores ávidos aqui no podcast. Falem por vocês. Eu não tenho essa dificuldade aí, não. É claro, na tua família todo mundo vive até os 100, você vai ter lactase produzindo até os 70 anos, pelo menos. Mas vamos lá, o que a gente decidiu no final das contas? Então tem esse problema, né, de que a gente pode tirar do animal. A gente estava falando então do cabelo, da lã e tudo mais. E os rabinos também, eles tem modelos de medidas para que a gente possa legislar sobre as coisas. Então, por exemplo, não pode comer carne com leite. Maravilha. Quanto de carne eu tenho que comer para valer? Se eu pegar uma micro colher do caldo de frango que eu estou experimentando só para ver se tá bom, mas eu só vou comer ele lá, conta ou não conta? Como? Os rabinos têm que definir limites para as coisas. Tem que ter um mínimo, tem que ter um máximo, senão nada funciona. E é entendido que esse mínimo, para considerar como uma parte substancial de Ever Minahai, para comer, principalmente, porque a comida só vale até posso comer coisas não kasher e tudo, tamanho de uma azeitona, kazait. É uma das menores medidas de volume que tem na literatura rabínica. Não me perguntem se ela é verde, preta, pequena ou grande. Obviamente estamos falando de uma azeitona média, de acordo com as que cresciam na região da Babilônia entre os anos 200 e 600 da Era Comum. Se você tem esse valor exato e preciso, nos conte, é mais ou menos essa referência que os nossos rabinos tinham escrevendo o Talmud. Então, a partir desse volume de carne consumida, é considerado comer. A célula-tronco, obviamente, é menor do que kazait. Então, a gente também tem uma possibilidade de usar ela por esse caminho. Eu não encontrei até agora nenhuma opinião significativa de rabinos estudiosos importantes escrevendo sobre o tema que considera tirar célula-tronco Ever Minahai. Aparentemente, é uma das coisas que os judeus tendem a concordar, o que já é muito difícil. Mas pelo menos nesse caso... Isso e a melodia do Aleino. Essa tem que ser do Aleino, senão não vale. Gente, vou contar um outro segredo. O Aleino, ele só é feito no final de todos os serviços do século XIII em diante, tá? O Aleino desde o século XII, 2 ou 3, 10 séculos antes dele ter sido incorporado em todas as rezas, que é mais ou menos quando ele foi escrito, era só em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Talvez originalmente só Rosh Hashanah, depois Yom Kippur, e demorou 1000 anos para o Aleino. Então, se alguém um dia mudar alguma coisa no Aleino, lembra que a maior parte da vida judaica a gente viveu sem o Aleino. Menos de 1000 anos é moderno pra gente. Então, que mais que a gente tem? Tem uma outra questão também pra falar, estava trocando do lado científico, antes da gente ver outros problemas judaicos. Vocês sabem quanta carne dá pra fazer com uma célula-tronco? Eu imagino que o quanto quiser. Tem um limite quanto ela consegue produzir. Os cientistas dizem que a partir de um único animal, eu não sei exatamente quantas células seriam retiradas para isso, mas a partir da fonte de um único animal, é possível fazer 450 milhões de quilos de carne. Uau! Uau! Não precisa matar mais nenhum animal. Em condições ideais, ao longo de 2 meses, dá para se cultivar 50 mil toneladas de carne. É muita coisa. Parte de toda a ideia disso é que, além disso, ele vai sim prevenir sofrimento animal, porque muito menos animais vão ter que viver em condições ruins de abate, e muitos menos terão que morrer para serem consumidos. Então, além de falar que isso não é Ever Minahai, existe um argumento a ser feito que isso é
pró-vida. A gente vai consumir mais carne e ter mais animais vivos. E lógico, é inconsistente a gente imaginar isso, mas a tecnologia está justamente nos permitindo algo nessa proporção. Obviamente, isso são estimativas, ninguém fez essa quantidade de carne ainda, até por uma questão financeira, o custo ainda desse processo ele é extremamente significativo, mas eles viram quanto eles conseguiram, fazem as estimativas e chegam lá. Então, qual que seria o outro problema judaico que eu queria trazer aqui? Podemos fazer carne em laboratório a partir da célula tronca do porco para a gente fazer um bacon bem gostoso? Se a gente falou que a célula tronco não é uma parte essencial do animal, não é verminarraio, por isso a gente pode tirar, então ela nem é parte do animal. Temos uma célula do porco, nem é porco. Pode? O que vocês acham? Acho que tem uma outra informação importante também. Existe um período na gestação, já que a gente está falando de mamíferos, um período na gestação em que todo embrião de todo mamífero, pode ser uma girafa, um elefante, um ser humano, um rinoceronte, durante um certo período, o embrião é exatamente igual. É só depois de um certo período, depois da fecundação, é que ele vai ganhar características. Então, se a gente estiver falando de uma célula-tronco, por exemplo, extraída e é por isso que a célula-tronco pode se transformar depois em todo tipo de célula. Célula epitelial, célula de músculo, célula de gordura e assim por diante, porque a célula-tronco tem capacidade de se transformar em absolutamente qualquer coisa. E, tecnicamente, de uma célula-tronco de humano, você pode fazer uma picanha bovina também. Então, tecnicamente, de uma célula de tronco, mesmo de um animal como uma cabra, por exemplo, ou uma ovelha, você poderia fazer um bacon suíno. Eu acho que a questão aqui também é definir as linhas que dividem entre o que é tamei e tahor, o que é impuro e puro do ponto de vista da kashrut, elas ficam muito borradas. Você não sabe exatamente onde definir. Afinal de contas, a pergunta, então, em última análise, não só se essa carne é pura ou impura, a pergunta é se essa carne é desse animal mesmo, é considerado a parte do animal, mas se a gente já falou que a célula-tronco não é parte desse animal, então provavelmente essa carne já não é. E a outra definição é definir se essa carne, do ponto de vista rabínico, do ponto de vista judaico, se ela é carne mesmo. Lembrando aqui os ouvintes, uma das leis que a gente não falou aqui, ou uma das características da kashrut que a gente não falou aqui antes, não lembrou diretamente antes, existem 3 categorias de alimentos no judaísmo. Uma que são os alimentos à base de leite, halavi, uma que são os à base de carne, sari, e o terceiro que é aquilo que não é carne nem leite, de acordo com o judaísmo. Esses são os parve. Então, verduras, elas não são leite nem carne, são parve. Ovo não é leite nem carne, é parve. Peixe não é leite nem carne para o judaísmo, então a gente pode fazer só um episódio só sobre isso. Eu não vou perguntar sobre o frango, eu prometo. E aí, então, ele não é considerado, o parve não seria considerado carne. Se a gente chegar à conclusão de que a carne do laboratório não é parte do animal, porque se a gente chegar que é parte do animal, aí a gente já tem um outro problema de kashrut, eu acho, porque esse animal nem chegou a existir, portanto não passou pelo abate ritual. Logo, essa carne não poderia ser kasher, porque ela não teve o abate específico. Agora, se a gente definir que ela não é carne, então não tem problema nenhum, ela passa a ser parve. E se ela for parve, tá liberado o cheeseburger. Mashiach chegou! Pronto. É a chegada do Mashiach. Eu penso nisso um pouco e me lembra agora que a gente está num momento de economia muito louca no mundo inteiro e que as comidas estão muito caras. E agora existe uma coisa, existem algumas aberrações, assim, das comidas, que é sabor chocolate, bebida sabor café. Aí, quando vem essa coisa, tipo, mas e se a gente fizer um salgadinho de milho sabor camarão, né? Tipo assim... Sabor artificial de camarão. Sabor artificial de camarão. Eu tenho uma amiga que por um tempo ela foi vegana. E aí, e o vegano ele não come daí nada de origem animal, né? Porque o vegetariano vai comer a carne, mas sei lá, leite, queijo, muitas vezes come, né? Ovo e tal. E o vegano não come nada. E aí eu lembro dela me falar, então, porque tem um xilito, pros nossos ouvintes do Sudeste, xilito em cearês, é o genérico de salgadinho. Tem um xilito que ele tem sabor queijo e sabor presunto. Aí ela falou, o xilito
presunto eu posso comer, porque é artificial. Mas o xilito de queijo eu não posso comer, porque de fato vai queijo na fabricação. Você fala, mas meu amor, não era pra estar comendo nem xilito, né? Se você tá sendo vegana... Mas é de milho, qual o problema? Mas assim, se você tá comendo algo pra ser mais saudável, né? Nem pra comer xilito, né? E aí tem muito sódio. Mas, gente, xilito não é pra comer. Então, assim, não importa se é de presunto. Eu tô muito na vibe do patrocínio hoje, Ângela. Você tem que fazer... Agora quem tem que fazer o merchan é você. Você não quer comer xilito, quer comer um doce gostoso, onde que as pessoas têm que comprar? Na Folklore Bakery. Porque teve uma coisa que eu não avisei do nosso convidado, que o Rabino Natan, além de Rabino, tem uma coisa mais importante, ele é casado com a minha amiga Bel. É um título mais importante que ele tem do que o de Rabino. Ele é marido da minha amiga Bel, que é dona da Folklore Bakery, que é uma doceria maravilhosa. Então, você quer comer um doce bom, de boa qualidade? Gente, comer doce é ótimo. O meu nutricionista deixa comer doce. E ele fala, pode comer. Come um doce bom, né? Então, come um doce na Folklore Bakery. Tem doces maravilhosos feitos com ingredientes de boa procedência. Pode encomendar lá. São doces americanos. Tem torta de maçã, tem cinnamon roll, tem brownie, que é o preferido do meu marido, e tem lemon bar, que eu gosto muito também. Mas todos são bons. E agora tem ralá também. Verdade, tem uma ralá. Verdade, também muito boa. E eu garanto que é tudo kasher, viu, gente? Verdade. Muito bem, que ele é o mashgiach. Lá tem supervisão rabínica. Não. Eu não sou mashgiach. Eu posso garantir que toda a comida é feita das mesmas panelas que eu como, na mesma cozinha que eu como, só que eu nunca estou presente como mashgiach, porque se ela tá cozinhando, eu sou expulso da cozinha. Então, eu não posso falar que eu sou mashgiach de um processo que eu não vi. Mas eu garanto que a procedência de tudo é kasher. Perfeito. Mas voltando ao xilito, Ângela, qual o problema do vegano comer o xilito de presunto, na sua opinião? Cara, hipócrita, né? Em português, mas claro. Aí, qual o problema? Mas então, como é que fica a salsicha kasher? Ou a linguiça kasher? Calabresa kasher? É que eu não gosto de linguiça nem de salsicha. Aí eu não sei, é pessoal daí a minha questão. Eu acho uma comida ruim. Olha, eu vou contar pra vocês que existe um conceito, aparece, por exemplo, na Mishnah em Bechorot, capítulo 5, que fala que para algo ser kasher, a origem dele precisa ser kasher. Se a origem não é kasher, então não é kasher. Não, mas a linguiça e a salsicha kasher, porque assim, a gente está muito acostumado a pensar que linguiça e salsicha são comidas feitas à base de carne suína. E não, você tem salsicha de frango, você tem linguiça de frango. Ele é um jeito de preparar, do mesmo jeito que, sei lá, tipo, picanha é um corte da carne, né? Então, a gente está muito acostumado a pensar nisso. Então, assim, uma linguiça kasher, uma salsicha kasher, se ela é feita da carne de um animal kasher, suavão. O que eu acho esquisito é essa tapeada, tentar achar essa burlada na lei de tipo, eu como kasher, ou então eu não como camarão, eu não como cheeseburger. Mas se o sabor bacon for artificial, tá valendo. Pode. Aí eu acho um pouco... Pode comer pãozinho em Pessah, desde que seja feito com farinha que não é de farinha de trigo. Pode pãozinho em Pessah? Pode, mas não é esquisito? Tipo, dá pra fazer, por exemplo, panqueca em Pessah que você faz com a farinha de matzá. Mas, tipo, não vai ficar igual a panqueca que a gente faz fofinha, assim. Então eu acho mas, por exemplo, dá pra fazer presunto igualzinho o presunto, inclusive com gosto igual do presunto, sim. Já comi presunto na vida, obviamente. Há muito tempo atrás. Nossa. Põe um barulho de... Olha, eu tinha cabelo... que eu lembro o gosto até hoje. Eu tinha cabelo, né? E tinha barba preta. Então, há muito, muito tempo atrás. E existe presunto de peru. Não tô falando de peito de peru, tô falando de presunto de peru. É igualzinho o presunto, a mesma cor, o mesmo gosto, o mesmo tudo. O Liven, patrocina a gente, Liven. Se o Liven resolver fazer presunto de peru, ele é kasher, tá? O peru foi abatido e tudo mais. Presunto não é kasher? Ele é kasher. O misto quente não vai ser. Não, mas é que é o presunto de porco, porque do mesmo jeito que salsicha, presunto é um tipo de embutido. Não é que então, mas xilito é um tipo de snack. Não, mas xilito é ultraprocessado, faz mal, é treifo. Ok, mas não era essa a questão. A questão é se o vegano podia comer o xilito mas aí o xilito em geral seria hipócrita. Exato, mas não é isso. Do ponto de vista objetivo, o xilito é comestível.
nível e é vegano. Não, se ele tiver origem só vegetal. Nesse caso, o de presunto para ela era vegetal e o de queijo não. Então, é que o queijo tem algo halavi ali no meio. Exato. É que o que me pega um pouco é de, tipo, se você vai, de fato, abrir mão de... Porque, sei lá, algumas pessoas foram criadas comendo de maneira kasher, então, tipo, a vida inteira vão comer comida kasher, nunca provaram coisa de outro jeito, nem sabem. Ou outras pessoas, elas fazem essa opção em algum momento da vida. Tipo, não, a partir de agora, por razões minhas, pessoais, religiosas, sei lá, eu vou passar a comer kasher, eu vou abrir mão de comer as coisas que eu tô acostumada a comer, eu vou mudar e não sei o quê. Daí eu acho meio engraçado essa burla, assim. Mas não é uma burla. Não chega a ser, mas... A nível prático e técnico, não é uma burla. O que importa é o ingrediente tá 100%. Agora, no nível emocional ou no nível psicológico, metafísico, talvez, aí sim, obviamente, esse é justamente o propósito. Eu diria até em nível de Ainara, de mal olhado. Tipo, não mal olhado no sentido de botar mal olhado em alguma coisa, mas a pessoa olhar você fazendo alguma coisa e pensar que você está fazendo outra. Isso é um conceito no judaísmo. É como eu costumo dizer, se o Rabino Weitman estiver comendo na praça um pão com linguiça, ninguém vai falar, olha, o Rabino está comendo treifo. Não, todo mundo vai assumir que ele está comendo uma linguiça do Liven. Patrocina a gente, Liven. Por isso eu citei o Weitman, por causa do Beit Yaakov. Mas aí esse é outro... Agora, se um rabino liberal, reconhecidamente como rabino liberal, estiver comendo pão com linguiça na rua, todo mundo vai falar, olha ali o rabino da sinagoga tal comendo pão com linguiça, assumindo que ele está comendo uma linguiça que não é kasher. Por quê? Porque aparências importam ou porque preconceitos às vezes importam. Então, evitar o Ain Hara no judaísmo é uma coisa importante. Aí, nesse sentido, dá pra gente imaginar aí qual que é o maior imbróglio da questão toda dessa comida, de comer alguma coisa que claramente... Em Israel, quando apareceu o tal do bacon kasher, que é feito a partir de carne de peru, tudo quanto é restaurante que tinha ashgaha, que tinha supervisão rabínica, autorização de kashrut para funcionar, começaram a colocar a palavra no menu bacon de peru, ou bacon kasher. E em certo momento, foi em 2018 ou 2019, o Rabinato Central ordenou, que é o único órgão que emite isso, de maneira centralizada em Israel, ordenou dos restaurantes que removessem isso do seu menu. Foi um escândalo, porque daí todo mundo teve que gastar com os menus novos e tudo mais, e usar a palavra bacon do inglês, que é o bacon fake, para ficar claro, porque alguém podia ler aquilo e achar que então bacon estava permitido e que esse bacon era de porco e que não sei o que. Gente, você está comendo num restaurante que tem teodat kashrut. Ninguém que vai olhar escrito bacon de peru vai achar que de uma hora para outra autorizaram Nos Estados Unidos existe uma marca que faz carne moída sem ser carne, 100% parva e vegetariana e tudo mais. Proteínas de soja, ervilha e tudo mais. E eles têm certificação kasher. E essa mesma marca veio com o mesmo produto, basicamente, mas sabor porco. E tinha o nome pork na embalagem. E a mesma certificação que dá para os outros produtos da mesma marca falou que escrito pork. Então, às vezes, as aparências falam mais alto e acabam influenciando também, né, na nossa prática. Apesar de que é isso, se vem de um animal kasher ou de uma procedência kasher, o resultado é kasher. Isso influencia, por exemplo, o leite também, né? Leite de porca não é kasher, certo? O leite do animal... Você saberia a diferença entre leite de porca e leite de cabra. Tá no copo ali. E ovos também, se você for pensar. Ovo de galinha pode, ovo de urubu não pode. Então existe essa coisa de que a origem tem que ser kasher. Então por isso uma carne de laboratório precisa, mesmo sendo fake, a origem tem que ser kasher. E se ela é a partir de célula-tronco, tem que ser de um animal kasher também. Eu quero trazer mais duas coisas ainda pra gente falar. Uma, eu só vou jogar aqui pra vocês e quem tiver curiosidade vai atrás. Existe uma história no Talmud, tratado Sanhedrin,
Nevi'im, página 59b, que é a história da carne mágica vinda dos céus. Por que eu tô trazendo essa história? Porque é uma história onde caem 2 pedaços de carne e o Rabi Shimon ben Khalafta tá lá, e aí vem um leão, o leão come uma das carnes, mas deixa a outra, e aí ele pega a outra, e eles discutem se ele pode comer, se é kasher, qual que é a punchline, né, a final da discussão sabírica, em davar timei yored min hashamayim. Nada que veio dos céus vai ser não kasher. Então pode comer tranquilo. Você nem sabe de onde veio, mas se veio dos céus, a procedência é kasher. Os céus é kasher. Então se essa carne veio dos céus, é kasher. Por que eu tô trazendo isso? Porque talvez uma carne que venha de uma célula tronco de um animal é quase vinda do céu. Assim, é tão louco a gente parar pra pensar que a partir de uma microcélula de um animal, uma coisa que não é visível ao olho nu, a gente consegue dizer... parece que lá na época do Talmud alguém já tinha essa tecnologia, fizeram uma, viram que era muito cara, parou-se a produção e agora a gente voltou a pensar, entendeu? Alguma coisa do tipo. O povo não estava pronto ainda, né? Exato, a gente não vai entrar nela aí, porque já falei muito, já gastamos nossos horários de partes místicas desse podcast com a Guimátria do início, então esse vai ter que ocupar a cota mística de outro episódio. O que eu queria trazer no final é que existem 2 decisões super interessantes feitas nos últimos anos. A primeira dela é do Rabino Davi Lau. Quem é o Rabino Davi Lau? Ele foi o rabino-chefe de Israel entre 2013 e 2024, por 11 anos. Ashkenazis, tem 2 caminhos-chefes de Israel, um Ashkenazi e um Sfaradi, não confundam, é pior do que misturar carne com leite. E ele, obviamente, como rabino-chefe, teve que dar uma posição, porque nos últimos anos isso veio como pergunta. Ele, obviamente, concordou com tudo que a gente falou, não é Ever Minachai, a fonte tem que ser kasher e tudo mais. E ele vai falar que essa carne, ela é parve. Então, o Theo trouxe justamente essa questão de se ela é carne, leite ou nenhum nem outro, na questão de misturar carne com leite, que não pode. Segundo o Rabino Davi Lau, ela é parve. Então parve quer dizer que cheeseburger está liberado? Não. Por quê? Na Halahá, existem 2 conceitos de parve. Estou simplificando só em 2, tá? Se tiver alguém que sabe muito de Halahá e quiser entrar nos outros, a gente conversa depois. A gente grava mas outro basicamente, exato, mas basicamente qual que é a grande questão? Existem algumas coisas que a gente fala que elas podem ser consumidas com carne ou leite, e existem algumas coisas que a gente fala ela pode ser comida logo em seguida, porém não junto. No mundo moderno, isso às vezes acontece com algumas agências de certificação. Por exemplo, uma bolacha Oreo, que para quem não sabe é 100% parve, não tem leite na bolacha Oreo, porém ela é feita na mesmo maquinário que trabalha com produtos lácteos. Então pode vir a ser que algo de leite tem ali, seja por contato ou uma coisa assim. Então você não pode fazer um sanduíche de abrir a sua Oreo e colocar um pedacinho de pastrame kasher, né, que você comprou ali na deli, um peito de peru kasher no meio da sua Oreo. Porque seria horroroso, por favor, não façam isso. 2, porque apesar dele ser parve, pode ser que tenha alguma partícula ou coisa de leite foi usado no produto de leite, tá dentro da forma. Agora, comer um churrascão kasher, lindo, maravilhoso, e sentiu aquela vontade do docinho, não pode comer chocolate, come uma Oreo, ela é parve, você não precisa esperar a quantidade de horas que você espera de carne e leite, você pode comer. Rabino Lau colocou a carne que a gente está falando nesta categoria, ou seja, ele não permitiu o cheeseburger, mas ele falou que você pode comer logo antes ou logo depois de um produto, seja de carne ou de leite. Pode comer um bife dessa carne e tomar um sorvetinho de creme depois. Sem nenhum problema. Bom pra churrascaria argentina. Porque isso não atrapalha na sobremesa. Eu lembro, por exemplo, sendo o único da minha família que come carne kasher exclusivamente, tinha às vezes jantares familiares, não, então leva a sua carne. Eu falei, não, gente, eu vou levar um peixe, sabe por quê? Porque depois eu fico com vontade da sobremesa, e aí eu como carne e não posso mais comer a sobremesa, que normalmente tem leite. E eu adoro chocolate, então eu falei, gente, eu não tenho porquê. Agora, nesse caso, eu poderia comer talvez essa carne e sim comer um pudim de leite condensado, iria super bem sobremesa. Um docinho de leite depois, né? Com certeza. Com queijo Minas ainda. E aí, existe uma outra posição do rabino Daniel Nevins, que foi reitor do JGS, da Escola Rabínica do Movimento Conservador em Nova York, que também escreveu muito bem sobre o assunto. O material dele está disponível online para quem quiser acompanhar. É uma das principais vozes hoje em dia sobre a intersecção entre Halahá e temas modernos ligados à tecnologia. É uma paixão dele, ele escreve muito bem. É realmente uma honra, um privilégio a gente poder ter acesso com tanta facilidade às coisas que ele vem desenvolvendo
desenvolvendo nesses últimos anos. Ele traz algumas coisas bem interessantes que eu vou contar agora, que além de tudo, quebram com qualquer paradigma das pessoas que acham que a ortodoxia é o tudo, o conservador é mais ou menos e o reformista é o nada. Acham que existe um eixo linear em ordem de mais práticas e menos práticas, e o conservador, reformista, ortodoxo estão de alguma maneira nesse eixo. O que a gente sempre explica é que elas não estão nem no mesmo eixo. Não tem esse eixo, ele nem existe. Não é que elas estão... Não existe. Cada um tem uma perspectiva diferente de realidade, de ashkafá, como a gente fala em hebraico, de visão de mundo, e isso dá origem a diferentes práticas. E aí pode parecer que um faz mais que o outro numa área, na outra, mas na verdade não existe um faz mais e outro faz menos, porque eles não estão jogando o mesmo jogo. São perspectivas diferentes sobre a vida, a Torá e tudo mais. E por que a gente vai quebrar esse paradigma agora? Porque a opinião do rabino Daniel Nevins, que foi trazida para o movimento conservador, ela é mais estrita do que o rabino-chefe Ashkenazi de Israel. Ele falou que nesse sistema essa carne seria parve. O rabino Daniel Nevins faz uma coisa que é essencial em qualquer decisão halárrica por um expert como ele. Existem princípios legais que se aplicam a qualquer área da halachá e da sua decisão. Não é só pode e não pode halachá. Halachá tem valores, tem princípios legais que guiam tudo isso. Qual que é o princípio importante a gente saber aqui? Safek deoraita lechumra, safek derabanan lekula. O que isso quer dizer? Existem dois tipos de práticas judaicas. Aquelas estabelecidas de acordo com a Torá, ou que segundo os rabinos ela é de acordo com a Torá. E existem aquelas proibições ou obrigações, aquelas práticas definidas exclusivamente em mandamentos rabínicos. A gente tem um princípio legal que nos obriga a funcionar da seguinte maneira ao tomar decisões. Na dúvida de infringir uma proibição deoraita da Torá, a gente tem que ser mais estrito. Na dúvida da gente infringir ou não uma proibição rabínica, a gente tem que ser mais leniente. Eu não posso ser estrito nas decisões rabínicas, eu não posso ser leniente nas decisões que têm a ver com práticas da Torá. Isso é um conceito, isso tem que ser aplicado em tudo, senão a gente perde muitas outras coisas que saem de tudo isso. Então isso tem que ser aplicado de maneira igualitária, equitativa, não sei qual seria aí o nome certo, entre todas as áreas da prática legal. E mesmo que a gente está falando de talvez uma coisa ínfima de chance de que pode ter algo de carne dentro de tudo isso e que ela não fosse parva, na dúvida, como a proibição de comer carne com leite ela é uma proibição de acordo com a Torá, a gente tem que definir ela como carne. Não tem cheeseburger vindo daí. Obviamente, ele é super transparente na decisão dele de como isso funciona. Eu acho que ele abre uma possibilidade de num mundo onde só exista esse tipo de carne, não exista mais nem a venda de um outro tipo de carne e tudo mais, de que talvez ela possa vir a ser considerada parve, porque não vai ter chance de confusão, não vai... E por vários outros elementos que aí mudariam essa categoria como um todo. Mas ele não vai permitir que seja tratado como parve por causa desse entendimento, que eu acho muito interessante. Porque senão a própria lei da Torá ela pode deixar de existir, né? Num mundo que de repente ninguém mais come carne abatida e toda carne é de laboratório, essa carne não é abatida e eu defini ela como parve, então tudo o que diz respeito às leis de kashrut, que diz respeito à carne nas leis de kashrut, ela se perde, quer dizer, as leis de abate se perdem, a lei do sangue se perde, a lei da mistura com queijo se perde, perdeu tudo. Não existe mais separação. E aí, nesse sentido, para manter o espírito da Torá, então, definir essa carne como carne mesmo, como psari. Isso me lembra um pouco, não é exatamente a mesma coisa, mas me lembra o que na prática acontece em Israel, já que eu falei antes do faken, do bacon fake, também tem uma questão muito interessante. Restaurantes de carne, psari, que tenham supervisão rabínica e tudo mais, em Israel, eles não podem fazer cheeseburger com queijo vegetal, por exemplo, com queijo vegano. O Rabinato Central não vai dar autorização de kashrut. E não importa que, tecnicamente, eu possa comer esse queijo vegano com a carne, porque ele é parve, totalmente parve. Mas aí a gente entra de novo naquela coisa da aparência, mas não só da aparência. Parece que você transforma essa linha do que
que é carne com leite, você apaga essa linha momentaneamente. Isso pode induzir a erro e assim por diante. Eu tenho uma teoria muito minha mesmo, assim, só cabeça de historiador e exercício mental. A gente não entrou aqui na questão de que a carne de aves é considerada carne para todos os efeitos na Kashrut, e por isso a gente não mistura com derivados de leite de acordo com as leis de Kashrut. E embora a proibição da mistura seja não cozinharás o bezerro no leite da sua mãe, ou seja, implica que são mamíferos, e a ave não é mamífero, a galinha não dá leite, não existiria problema nenhum. Embora isso é uma lógica científica, algo levou os rabinos a proibirem também isso. A explicação que todo mundo difunde por aí é porque isso poderia induzir a erro. Uma pessoa vê alguém comendo filé de frango com queijo e vai falar, tá liberado carne com leite, então agora eu vou comer meu churrasquinho com queijo também. E eu acho que é por aí, mas não é por aí. É por aí no sentido de evitar a confusão, mas nos nossos olhos modernos, onde a gente está acostumado que a carne de ave é de frango e é de peru e que são carnes brancas, a gente não consegue essa confusão, porque é inconfundível a carne do frango e do peru com a carne bovina, por exemplo. Mas a vez que eu assisti um programa no TLC e estavam preparando carne de pato, eu descobri que a carne de pato é vermelha. E que muito provavelmente a carne que talvez eles tivessem acesso e que eles estavam pensando era a carne de pato, quando eles proibiram aves em geral. Talvez a carne na época deles, é um exercício meu, por isso que eu estou falando talvez. Talvez a carne de ave que eles tinham acesso não era frango e peru. Era uma carne que podia ser de fato confundida com uma carne bovina, com uma carne caprina e assim por diante, e por isso a proibição. Agora, uma vez proibido, essa é a proibição. Você não volta atrás. Agora eu descobri que o tubarão tem microescamas. Então, se ele tem microescamas, então ele tem escama e barbatana. Então, agora ele é kasher. Não, ele não é kasher. Ele foi definido como não kasher, ele continua sendo não kasher. Eu quero colocar uma última tentativa da gente comer cheeseburger. A última chance que a gente tem de talvez comer cheeseburger é a seguinte. Existe um conceito na Halahá chamado Ben Pakua. O que é um Ben Pakua? Vocês já viram uma vaca grávida? Não existe você ver uma vaca grávida e não saber que ela tá grávida, tá, gente? É muito nítido. Primeiro mês, dá aquela enganada, a gente sabe como as vacas são. Mas com certeza dá pra ver quando elas estão quase pra dar à luz. Porém, a Halahá trata de que você fez um abate dessa vaca, talvez não sabendo que estava grávida, ou talvez até sabendo. Como a gente falou, e aqui tá a grande sacada, conexão com o último episódio que a gente gravou, seja sobre aborto. O feto é parte do corpo da mãe. E isso vale para todas as situações. Ao fazer o abate de uma vaca grávida, o feto tá lá dentro, a parte do corpo da mãe, ele é considerado morto com a mãe. Com o abate da mãe. Porém, se ele estava com 8, 9 meses... e conseguem fazer uma cesariana de emergência ali na vaca, e esse animal dá alguns passos, ou quem sabe até realmente consegue ter uma vida independente, alahicamente falando, ele é um morto-vivo. Ele já foi morto com o abate da mãe. A shritá, o abate ritual, vai ser exigido justamente pelo que a gente falava antes, de maritime, de que as coisas precisam parecer o que elas são. Então, se alguém não fizer shritá nesse animal, vão falar, olha, estão comendo uma carne que não foi abatida propriamente dita. Então, se faz o abate para garantir que não tem isso, mesmo que teoricamente aquele animal já está morto. E existe o argumento de que como ele era parte do corpo, mas não exatamente carne, se desenvolve uma outra criatura e tudo mais, existe o argumento de que ele fosse parve. Ele não é nem considerado carne, mas que ele é parve, ele não é nem carne nem leite. Como que eu fiquei sabendo isso? Eu ouvi falar que na Austrália existia um cara que fez exame genético para garantir que ele sabia exatamente que bezerro veio de pai, que mãe, etc. Por quê? O que acontece? Isso passa para as gerações. Então, uma vez Ben Pakua, seus filhos serão Ben Pakua. Então, ele faz o abate, na verdade, de uma vaca grávida só uma ou outra vez para ter os primeiros. Depois eles podem ter relacionamentos sexuais e filhos completamente naturalmente e todos os descendentes deles serão Ben Pakua para sempre. Ele tentou basicamente criar uma indústria de carne parve e fazer o argumento de que isso poderia ser a salvação para o futuro e tudo. Obviamente, outros rabinos já responderam sobre o tema e, no final das contas, eu acho difícil que alguém aceite isso
visto, ainda mais no nível de indústria que está sendo feito, como algo parve, mas como a gente diz em linguagem rabínica, yesh al ma lismoch. Ele tem algum lugar para se apoiar na literatura rabínica de que talvez esse caso seja carne parve. Então fica aí em aberto para quem quiser pesquisar mais sobre esses temas todos e encontrar um jeito, encontrar quem vai ser a empresa de cheeseburger kasher que vai patrocinar o Torá com Fritas, porque Fritas precisa desse cheeseburger. E a gente tá louco atrás de patrocínio. Então, se alguém descobrir esse imbróglio alárrico, a gente aceita até patrocínio de empresa de cheeseburger. Mas aí o Rabino Nevins vai dar a mesma explicação que ele deu sobre a carne de laboratório e aí a gente vai ficar sem comer o cheeseburger do mesmo jeito. Pode ser um hambúrguer de cogumelo. Eu gosto. Eu acho que vale. É vegetariano, é bom. Mas tipo assim, em casa, você não infringe nenhum tipo de lei de kashrut se você fizer um hambúrguer vegetal e colocar um queijo, ou fizer o hambúrguer de carne e colocar o seu queijo vegano. Você pode fazer isso. O que não se faz isso é befarrécia, em público. Por isso que o restaurante fica proibido de fazer esse tipo de coisa, porque isso induz ao erro. Então você fazer isso, chamar seus amigos e fazer um monte de cheeseburger assim, você pode induzir essas pessoas ao erro. Então você não faz. Agora, para você mesmo. A mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta. É por aí. É nesse mesmo naipe. Maravilha. Bom, então com isso acho que a gente consegue concluir muito bem e acho que a gente chegou a lugares muito interessantes, hein, Natan, no episódio de hoje. Acho que a gente conclui e chega a lugares muito interessantes. Te agradeço de novo por ter aceitado o nosso convite para vir participar do Torá. É sempre um prazer ter você aqui. Volte, as portas estão abertas para vir sempre que você quiser. Prazer é todo meu. Sempre uma ótima oportunidade para a gente bater papo e conversar sobre Torá e tudo mais que ela nos levar. Existe um conceito do Pirkei Avot, poderia ser o slogan da Torá com Fritas. A forba de Kuleiba. O que isso quer dizer no Pirkei Avot? Vira que tá tudo aí. A Torá vira e revira a Torá que tá tudo ali. Tudo tá na Torá. A Torá é só se você não encontrou, é porque você não revirou o suficiente, não é porque não tá lá. Já dizia minha mãe quando eu queria procurar alguma coisa normal. Bom, então com isso a gente termina por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem sempre entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, toracomfritas@gmail.com. Nos seguir nas redes sociais também, Instagram, Blue Sky, TikTok, a gente tá como @toracomfritas. E o Torá é generosamente mantido pelos ouvintes que apoiam o podcast e você também pode se tornar um colaborador através de catarse.me/toracomfritas ou orelo.cc/toracomfritas. Nós também recebemos apoio do ISGAP, The Institute for the Study of Global Anti-Semitism and Policy. Para não perderem um episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido ou nos seguir no YouTube. Torá com Fritas é feito pela Angela Goldstein e pelo Theo Hotz, que são amigos, idealizadores e apresentadores do podcast. O Alu é o nosso editor de som e o intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Insta @alusanto. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até agora.